Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha história de decidir passar pela transição capilar e a minha história de como eu alisei o meu cabelo, né, antes, pra vocês poderem entender um pouco de como foi essa trajetória até eu chegar a decidir passar pela transição capilar. Espero que vocês gostem do vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui se não for inscrito, deixar aquele like que fortalece muito o canal e envia esse vídeo pra outras pessoas, ou seja, me ajuda muito. E vou deixar também meu Instagram, se você tiver o interesse de me seguir por lá, vou ficar muito feliz de te receber por lá. Então, gente, vamos lá. Vou contar primeiro minha história de cabelo cacheado quando eu era criança, né? Eu morava com a minha avó paterna, né? Desde os meus 3 anos de idade até eu acho que 10 anos. Porque minha mãe morava em outra cidade e não tinha apoio lá pra ela, pra quem pudesse ficar comigo, pra ela poder trabalhar. E aí, quando os meus pais se separaram, eu fui pra ficar com a minha avó paterna. Minha avó paterna, gente, tinha um xodó pelo meu cabelo. Ela cuidava muito bem do meu cabelo. E assim, quando eu era criança, gente, na minha cabeça, né, até uma certa idade, na minha cabeça, só existia eu de cabelo cacheado no mundo, porque eu não tinha referência por perto de pessoas que tivessem um cabelo cacheado e também não tinha representatividade na TV de cabelo cacheado, cacheado mesmo. Só tinha pessoas que tinham cabelo ondulado e tudo mais. Eu assistia muita novela que tinha a Thaís Araújo, mas na época a Thaís Araújo usava cabelo liso ou ondulado, né? E aí eu não tinha muita representatividade. Até que eu fui pra escola e eu tive um baque quando eu vi uma menina com o cabelo cacheado. O nome dela é Tainara Marques, inclusive minha xará de sobrenome. E aí, gente, o cabelo dela é lindo, era um 3A, meio aberto, volumoso, a coisa mais linda. Tudo que eu tinha insegurança, que era do volume. E assim, quando eu ia pra escola, minha avó se dedicava o máximo pra cuidar do meu cabelo. Ela passava 1 hora penteando o meu cabelo, fazendo dedo lis. E eu só usava o cabelo preso de rabo de cavalo. Tem uma foto que eu tava com o cabelo solto, que foi pra tirar uma 3x4, acredito que pra escola, que minha tia fez um penteado em mim e deixou meu cabelo solto, que foi a única vez que eu usei o meu cabelo solto antes de conhecer Tainara, né, que foi a minha inspiração de infância, assim, de querer o cabelo cacheado. E aí, todas as vezes que eu ia pra escola, minha avó amarrava num rabo de cavalo e fazia dedo lis. E aí eu ia pra escola, quando eu voltava, ia brincar com os meus primos e tudo mais. Aquele rabo de cavalo, gente, se tornava em um black. Porque vocês pensam, uma criança espivitada como eu era, eu só brincava de brincadeira de Maria Macho, né? Que o povo falava na época, que minha avó me chamava de Maria Macho, que eu só tinha primo, então minhas brincadeiras eram tudo de moleque. Então eu brincava, quando eu chegava em casa eu tava meus cabelos tudo com frizz aqui. E veio, uau! Minha avó todos os dias lavava o meu cabelo. E assim, pra mim, que tinha insegurança no volume, aquilo era demais pra mim, entendeu? E aí, gente, quando eu comecei a ir pra escola, que eu comecei a estudar com essa Tainara, que inclusive hoje ela tem um cabelo liso, eu comecei a me inspirar nela, sabe? Eu comecei a pedir pra minha avó fazer dedo liso e deixar meu cabelo solto. Aí ela começou a fazer esse penteado assim de deixar metade, sabe? E aí eu ia pra escola e ao mesmo tempo que eu ia, eu ainda tinha muita insegurança. Então eu ficava perguntando pros meus colegas de turma: meu cabelo tá alto, meu cabelo tá alto. Porque naquela época, gente, as crianças tinham 7, 8 anos, porém ainda já existia o bullying, sabe? Elas não eram bobas, já existia o bullying. Por exemplo, eu gostava muito de sentar na frente. Então, quem tava atrás de mim ficava incomodado com o meu cabelo, ficava soltando umas piadinhas e isso me incomodava muito, né? Como criança, eu ficava muito chateada. Então, quando eu vi Tainara, eu comecei a me inspirar nela e ia com o cabelo cacheado até que eu mudei de escola. Tinha uma amiga minha que estudava na mesma escola que eu estudava quando eu estudava com Tainara, que também foi pra essa outra escola junto comigo. Lá nessa outra escola, eu comecei a de verdade ir com o meu cabelo solto, né? Sem esse penteadozinho aqui. E como ela já era minha amiga, né, de outra escola, eu sempre perguntava: meu cabelo tá alto, meu cabelo tá alto. Eu sempre perguntava pra ela, porque eu ainda me sentia insegura, né, infelizmente. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu muito com as meninas daquela época. Hoje em dia, eu trabalhei em escola, hoje em dia as meninas
estão aceitando mais o cabelo. Mas naquela época não tinha muita menina que tinha o cabelo cacheado e ia com o cabelo solto. A maioria usava trança e você nem sabia que tinha o cabelo cacheado de tão apertadinha que as tranças eram. E pra vocês verem como isso já nasce com a gente, eu criança, eu fico passada com isso, porque eu ia pra escola e eu pedia pra professora, cada professor que entrava, eu tinha 2 professores na época, né, que era Maurício e Patrícia, eu lembro como hoje. Toda vez que trocava eles 2 de professores, eu sempre pedia pra ir no banheiro, vocês já devem adivinhar pra quê, né? Pegar água e passar no cabelo, porque eu sempre ficava com aquela insegurança do meu cabelo ficar volumoso. Naquela época, a gente não fazia fitagem, a gente não fazia essas coisas, era dedo lis, mas nessa época eu já tava começando aí com o meu cabelo natural, penteava e ia. Então assim, não era aquela quantidade de creme que a gente passa hoje, mechinha por mechinha, era por cima pra pentear. Ia ficando mais volumoso, né? Isso me deixava muito insegura. Aí, beleza, né, gente? Até então eu tinha minha avó paterna que amava cuidar do meu cabelo era um xodó pra ela. E aí ela veio a ficar doente, uma doença que ela não conseguia mais cuidar de mim. E aí eu tive que me mudar pra outra cidade. E aí eu fui morar com a minha avó materna. Nisso que eu fui morar com a minha avó materna, todos os cuidados relacionados ao meu cabelo passaram a ser meus. E eu não sabia muito cuidar do meu cabelo, não tinha produtos específicos pro cabelo cacheado. Tinha uns ou outros, mas não eram produtos que facilitassem a vida de uma criança que estava começando a cuidar do seu cabelo, entendeu? E tipo, diferente da minha avó paterna, que tinha tempo de cuidar do meu cabelo e se dedicar ao meu cabelo, a minha avó materna ela não tinha, porque ela era uma costureira. Na época ela trabalhava manhã, tarde e noite, hoje também. Mas tipo, imagina, ela trabalhava manhã, tarde e noite e do nada ela ia aprender a lidar com o cabelo cacheado também. Sobrou pra exclusivamente eu. E aí, na época, gente, eu estudava pela manhã. Então eu acordava 6 horas da manhã, molhava meu cabelo pra fazer aquele coque sem hora, que era só assim, com a Xuxa mesmo, e ia embora pra escola. Isso com meu cabelo molhado. E quem já fez isso sabe que o cabelo fica podre, fedido, ressecado, cheio de caspa, não é bom, é horrível. E eu ia porque era a única coisa que eu sabia fazer no meu cabelo, gente, entendeu? E tipo, eu já tava meio mocinha, então eu não queria ir com o meu cabelo cacheado, solto, com aquele volume, porque eu tinha medo de sofrer bullying, porque as crianças de lá eram mais pesadinhas, sabe? Então assim, na época tinha mais meninas que tinham cabelo cacheado, mas elas estavam começando a alisar o cabelo. Inclusive tinha uma amiga minha bem próxima que se chamava Larissa, que ela tinha um cabelo cacheado. E aí, gente, eu lembro que ela alisou o cabelo e isso aí me deu um gatilho muito grande de usar o meu cabelo solto. E aí, o que é que eu falei, né? Que queria fazer alguma coisa pra baixar o volume do meu cabelo, né? E aí minha avó ficava me levando pra um cabeleireiro lá na cidade que eu morava antes. E esse cabeleireiro falava, olha, a gente não pode fazer nada agora, a gente só pode fazer quando ela virar mocinha, então não insistam. Toda vez que a gente tava lá na cidade, a gente ia lá. Eu até disse, vó, por que a gente não finge que eu já virei moça pra esse homem fazer isso aí, pelo amor de Deus. E ele não queria, gente, de jeito nenhum, né, fazer no meu cabelo. Eu virei moça, gente, virei moça, finalmente virei moça. E aí minha tia, que morava aqui na cidade que eu moro hoje, Campina Grande, conhecia uma cabeleireira que era amiga dela, que ela fazia as coisas de pele dela, de buço, sobrancelha, cabelo, ela fazia tudo com essa menina. E aí ela disse, tu quer ir lá? Eu falo com tua mãe, a gente vai lá e ela dá um negócio só pra baixar o volume do teu cabelo, pra tu usar ele solto, que era meu sonho, gente, ia facilitar a minha vida. Eu disse, eu quero, na hora. A gente veio. Ela fez um relaxamento. Porém, gente, esse relaxamento deu muito ruim no meu cabelo, porque o que aconteceu? Ela deu o relaxamento. Quando eu voltei pra casa que eu lavei o meu cabelo, ela tinha pranchado, né? Quando eu lavei o meu cabelo ele não ficou definido e nem ficou liso. Sabe aquele cabelo cacheado, quando você passa o pente nele e ele fica umas partes bem cheio de frizz, parecendo que tá quebrado, detonado o meu cabelo, umas partes lisas, outras não.
E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a dar chapinha e escova e chapinha no meu cabelo, né? Pra ver se resolveu, ficava liso ou ficava cacheado. Não tava nenhum dos dois, eu ia lá e fazia escova e chapinha. E aí comecei a fazer escova e chapinha, até que minha mãe tava fazendo um curso de cabeleireira. E aí precisou que levassem modelos, né? E aí minha mãe me levou, porque eu já tava nessa época de fazer chapinha, escovinha. E pra eu parar de fazer isso, ela me levou pra alisar o cabelo. E aí foi quando eu alisei o cabelo de vez. E, gente, meu cabelo ficou maravilhoso, né? Ficou liso, ficou grande, tava tudo bem, tudo lindo. Porém, a gente sabe que quando vai crescendo, a gente vai o quê? Fazendo chapinha, escova, não sei o que, não sei o que. Então eu fiquei refém de escova e chapinha, principalmente porque o meu cacho, se você tá com progressivo e ele nasce um pouquinho, ele já fica muito aparente. Então minha raiz, ela ficava muito alta, não tinha como eu sustentar só com progressiva. Então eu tinha que ficar dando chapinha, escova, todas as vezes que eu lavasse. E assim, gente, não vou negar, fui muito feliz nessa época, até que começou a quebrar muito o meu cabelo, né? Meu cabelo começou a quebrar muito, e aí tudo bem. Isso tudo por conta da chapinha, gente. Eu dava progressiva, mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar fazendo chapinha, porque meu cabelo crescia e era inevitável. Eu não podia fazer progressiva toda semana, né? Então eu tinha que ficar fazendo chapinha, quebrava meu cabelo. Eu cheguei a ter o cabelo aqui, gente. Isso só de quebra de chapinha. Meu cabelo ficou aqui. E eu ficava arrasada, gente. Nessa época que meu cabelo ficou aqui, foi quando eu comecei a querer voltar o meu cabelo natural. Fiquei tentando, gente, passar pela transição usando chapinha mesmo, que foi a minha primeira transição. Eu ainda tava na escola, e nessa escola eu já tava crescendo, já tinha uns 14, 15 anos, então assim, o bullying era mais pesado. Riam mesmo na cara, zoavam com o meu cabelo, gente. Na época tinha aquele tal de ESC-FM, então as pessoas mandavam muitas mensagens assim, falando mal do meu cabelo, porque meu cabelo era quebrado. Então assim, se eu já sofria bullying com o meu cabelo quebrado, imagina se eu parasse de usar chapinha e usasse ele natural. Eu acho que eu ia ter uma depressão fortíssima e nunca mais ia querer ir pra escola. Então, a minha alternativa, né, na minha cabeça foi parar de fazer a progressiva e começar a usar só a chapinha até o meu cabelo voltar todo natural. Só que, tipo, naquela época a gente não tinha muita informação. Minha mãe, mesmo fazendo curso de cabeleireiro, minha mãe me avisava, ó, para de fazer isso, que se tu fizer isso, tu nunca vai voltar pro teu cabelo cacheado. Mas a gente pensa que, né, um ano minha mãe me avisava de novo, olha, teu cabelo já era pra ter voltado, mas não voltou porque tu tá usando chapinha. E eu, nem aí. Mas mesmo assim, gente, com a frequência que eu fazia, não tinha como não ter um alisamento térmico. E aí eu passei 4 anos, acho que foi mais de 4 anos. Acho que eu passei uns 5 anos e meio só usando chapinha, né, pra ver se meu cabelo crescia. E nada, não crescia cacheado, ele crescia alisado, porque eu sempre tava ali alisando a raiz, então ele tinha alisamento térmico sempre. E aí eu louca, gente, pra entrar nessa transição, pra ter o meu cabelo cacheado, na época, em 2018, né, eu lembro que eu assisti um vídeo de uma menina falando sobre transição capilar com chapinha. E era na época que eu tava pensando em desistir da chapinha e começar a usar o meu cabelo natural, nem que pra isso eu precisasse ficar usando rabo de cavalo e coque. E aí eu vi que no vídeo dela, ela tinha dito que deu certo, só que assim, eu não tinha visto a atualização do vídeo. Eu só vi aquele vídeo. No vídeo ela tinha dito que deu certo, né? Ela mostrava o cabelo dela, tava um cabelo ondulado, meio que ondulado. E aí eu vi, eu achei o cabelo dela maravilhoso. Ela disse que não abriu, que aquele era o cacho dela, tananã, tananã, explicou como é que ela fazia. E eu fui na onda, né, boba. Até que em 2019 apareceu o vídeo, né, que ela já tinha postado fazia tempo, só que eu não tinha visto. E ela mostrando que ela tava passando por outra transição, porque aquele cacho que tava não era o dela. Tinha aberto os cachos, né? A chapinha não alisou pela quantidade que ela fazia, né? Que ela fazia uma vez por semana, mas abriu os cachos. Então abriu os cachos e quando começou a nascer o cabelo, que ela viu a diferença dos outros. E aí ela teve que passar por outra transição capilar. E, tipo, tudo meio que tava assim, se encaixando assim certinho. Era na época que tava na pandemia. Eu trabalhava
fora, né, eu já tava uma mocinha. E aí, tudo se encaixando perfeitamente bem. Entrou no lockdown. E aí, como entrou no lockdown, eu disse, eu vou dar uma pausa na chapinha, já que eu não vou precisar sair todos os dias. Não vou fazer. Vou fazer só uma escova quando eu for sair pra algum lugar e tudo mais. E aí, nisso do lockdown, se espalhou mais, né, ampliou mais. Eu passei, eu acho que uns 2 meses em casa. Eu comecei a perceber que meu cabelo realmente tava ondulando. Nisso que ele tava ondulando, eu disse, opa, peraí, tá ondulando. E aí eu comecei a ver que meu cabelo tava cacheando de verdade depois que eu parei de usar a chapinha e a escova. Quando eu voltei pra trabalhar, gente, eu já não tava mais usando. Eu comecei a fazer coque e rabo de cavalo. Minha vida inteira foi coque e rabo de cavalo, coque e rabo de cavalo, coque e rabo de cavalo. Então, assim, a decisão de passar pela transição se deu ao fato de eu nunca querer, na verdade, ter o cabelo liso. Eu só queria um cabelo que não fosse volumoso, né? Eu não queria um cabelo volumoso, com muito volume, porque na época eu sofria muito bullying por conta do volume. E eu não queria aquilo, eu queria um cacho que fosse baixinho, né? E que desse pra eu viver. Só que aí teve os contratempos, o alisamento que não deu certo, que não ficou, só baixou o volume. Ele meio que alisou o meu cabelo em algumas partes, e aí eu tive que alisar, tanana, tanana. Então eu fui meio que empurrando com a barriga esse tempo. Eu acho, gente, que da época que eu alisei mesmo o cabelo até a época que eu decidi fazer a transição com chapinha lá naquela época da escola, eu acho que não foram nem 3 anos, assim, de diferença. Eu quis voltar pro meu cabelo cacheado muito rápido, porque eu não tava gostando, eu não tava me sentindo bem, assim, com, sabe, o fato do meu cabelo. Assim, teve uma época agora, né, recente, quando eu entrei na transição, que o meu cabelo já tava mais ou menos saudável. Ele tava começando a crescer, não tava muito quebrado, estava quebrado, mas não tava muito quebrado. Mas mesmo assim não era uma coisa que me fazia feliz, eu ficava me sentindo muito sem sal. Eu não sei se vocês... Eu vou colocar algumas fotos minhas recentes aqui de quando eu decidi entrar na transição, né? De quando eu recuperei um pouco mais o meu cabelo. Que meu cabelo não tava tão estragado assim como tava antes. O fato de decidir entrar na transição não foi por nenhum corte químico ou... falta de dinheiro, que tem gente que fala que é falta de dinheiro, porque minha mãe fazia a minha progressiva, né, que ela era cabeleireira. Foi justamente pelo fato de eu nunca querer ter o cabelo liso, eu só queria um cabelo que fosse baixinho, que não me trouxesse bullying e pronto, entendeu? Era só isso que eu queria, eu não queria ter um cabelo liso. Então assim, decidi passar pela transição capilar sempre foi minha vontade, assim, sabe? Eu sempre quis passar pela transição capilar, porém algumas circunstâncias, né, me afetaram muito. Eu era muito criança, imatura, eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, que a gente realmente vai aprendendo com o tempo. Eu sei que serviu muito pra mim essa fase, sabe, de maturidade, de aprender que realmente o volume do meu cabelo é o volume do meu cabelo e é a característica dele. E hoje, gente, por ironia do destino, o volume dele é o que eu mais gosto, sabe? Às vezes eu sacudo tanto essa cabeça pra ele ficar volumoso que vocês não fazem ideia. Porque parece que eu tenho muito cabelo, gente, mas eu não tenho muito cabelo, não. Às vezes ele fica justamente como eu queria que ele ficasse quando eu era criança, né? Porque hoje eu faço o quê? Eu passo creme mecha por mecha. Antes a gente só passava creme aqui nas pontas, penteava e deixava, né? Minha avó que às vezes fazia dedo liso e tudo mais, mas quando eu fiquei com vontade de querer ter o meu cabelo cacheado, eu mesmo que decidia fazer meu cabelo, entendeu? Então eu passava o creme nas pontas, penteava e deixava, então ele não ficava como ele fica hoje, ele ficava bem mais volumoso. Então hoje eu vejo que realmente pra dar volume no meu cabelo, gente, eu jogo a cabeça umas 500 vezes pra trás, tenho que abrir cachinho porque ele fica bem cacheadinho. Então assim, é uma das coisas que eu mais gosto, uma característica que eu mais gosto do meu cabelo é o volume, por ironia do destino. E talvez eu tenha que ter passado por tudo isso pra poder descobrir isso, né?
tão tarde, mas enfim, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu resumi aqui, sim, o máximo que eu pude resumir. Vou gravar um vídeo de como foi a minha transição capilar, né? Do início ao fim. Depois quero gravar do meu pós-big shop, como foi. Hoje, né, eu acho que já faz 2 anos que eu passei pela transição. Eu tenho uma mente, assim, uma visão, na verdade, uma mente não, uma visão totalmente diferente de quando eu estava lá na época, né? Quando eu tava passando pela transição, eu não tinha. Então, assim, a percepção da gente vai mudando aos poucos e isso é muito engraçado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui nos comentários se a sua história é parecida com a minha, alguma coisa da sua infância pra gente saber o que te incomodava quando você era criança e tinha um cabelo cacheado, que fez você alisar o cabelo. Só pra gente ver, assim, eu acho que maioria, gente, eu tenho 25 anos, né? Vou fazer 26 mês que vem. Eu tenho 25 anos e eu acho que a maioria das meninas que tem a minha idade, né, alisou meu cabelo bem jovem, assim, também como eu, com 12 anos de idade. E maioria, né, pelos mesmos motivos. Bullying, não se identificar, não ter representatividade, apoio e tudo mais, e enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que alguém tenha se identificado. Vou gravar mais vídeos relacionados a isso com vocês. Espero que vocês tenham rido muito das minhas fotos. Eu também rio muito quando eu vejo. Mas enfim, é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui, de me seguir lá no canal, deixar o like, que vai me ajudar muito, 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 muito. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.